Olá pessoal! No Mundo UFG de hoje vamos falar do impacto do cinema na formação inicial de professoras pedagogas na universidade. E ainda, no Sempre UFG de hoje vamos conhecer a história da professora Elisa Abraão, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Fique com a gente, o Mundo UFG já está no ar! Olá, bom dia! Seja bem-vinda e bem-vindo aqui ao nosso programa. Durante essa semana, eu estarei com vocês aqui no Mundo UFG. O Cássio Neves tirou alguns dias de férias, mas logo mais vai estar de volta. E para começar o nosso programa, eu vou fazer a minha autodescrição. Eu sou Isabela Lima, uma jovem mulher branca de cabelos castanhos cacheados acima dos ombros. E hoje eu estou usando um macacão preto. A nossa intérprete de Libras é a Sara Raquel, que se descreve como uma mulher de estatura média, tem pele parda, olhos escuros, cabelos com mechas loiras, lisos e abaixo dos ombros. E participe com a gente mandando a sua pergunta para o nosso WhatsApp. O número é 62991811406. Eu vou ler a sua pergunta aqui no ao vivo. E também já aproveita que você está com seu celular na mão e começa a seguir a gente no nosso Instagram. Digita aí, @TVUFG e fique por dentro de tudo que a gente posta por lá. E agora eu vou caminhando aqui para o outro lado do nosso estúdio, para o nosso sofazinho, onde a nossa convidada já está nos aguardando para a entrevista de hoje. Com a gente hoje, a Poliana Ribeiro, pesquisadora da UFG, ela estuda educação infantil e educação audiovisual. Ela se descreve como mulher parda, magra, com cabelos ondulados, um pouco abaixo dos ombros, olhos castanhos claros e usa óculos. Seja bem-vinda, professora. Muito obrigada, Isabela. Professora, hoje a gente vai falar sobre a sua pesquisa de doutorado, que une aí a formação de novas professoras pedagogas e o uso do cinema como uma ferramenta na formação dessas professoras. Para começar, como surgiu esse tema? Esse tema surgiu em 2013, quando eu já havia finalizado o mestrado, ingressei em um grupo de estudos e pesquisas interinstitucional e fazia parte da UFG. Eu sou professora da PUC Goiás, também professora da Educação Básica da Secretaria Municipal de Educação. E esse grupo, que agregava várias instituições, a UEG, a UNB, a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul, tinha como temática principal o estudo e a pesquisa da infância, da arte, da psicanálise e da educação, as vicissitudes da infância. Então, assim que eu ingressei, eu já comecei a pesquisar e me interessar um pouco mais sobre o tema, a importância do cinema na formação do espectador em geral. E, ao longo do tempo, eu já fui me questionando em relação à relevância dessa formação na formação dos professores, em especial do curso de pedagogia, né? E como foi realizada essa pesquisa, né? A senhora falou que foram várias instituições aí unidas para realizar essa pesquisa, né? Teve a participação de vários lugares. Como foi esse processo? A senhora acompanhou? Teve aí uma formação audiovisual para esses alunos, para notar aí talvez a diferença? Nesse grupo de pesquisa, nós estávamos envolvidos em estudar a temática e perceber também como é que ela ressoava em outras instituições, em outras instâncias, com diferentes agentes sociais. No meu caso, eu procurei conhecer um pouco mais sobre a realidade da formação dos estudantes de pedagogia. Então, foi uma pesquisa que nós chamamos de empírica, quer dizer, aquela que a gente lida diretamente com o participante. No caso, foram estudantes tanto aqui da UFG, da Faculdade de Educação, quanto também da PUC Goiás, da Escola de Formação de Professores e Humanidades, do curso de Pedagogia. Então, foi feito o envio, na época, né, como pegou bem na pandemia, formulários eletrônicos e eu pude coletar esses depoimentos e realizar a análise dos dados. Professora, e a senhora também é professora universitária, né, na formação de novos professores, pedagogos. Como a senhora consegue utilizar esses dados obtidos na pesquisa também em sala de aula? Consegue inserir um pouquinho essa formação, né, de cinema? Olha, é muito relevante porque a pesquisa, ela precisa, de fato, fazer a diferença na vida das pessoas. Então, nós conseguimos chegar a alguns resultados. E o que foi notado é justamente que o cinema ainda é uma arte
que ela não é tão acessível quanto a gente pensa. Então, a universidade como um todo, seja a pública, seja a universidade privada, ela tem um papel muito importante no acesso aos bens culturais, dentre elas o cinema. Só que quando se fala do cinema na sala de aula, seja na educação básica, seja no ensino superior, o que a gente pensa em trabalhar os filmes como mediador do processo de aprendizagem. E não muitas vezes aquilo que circula no senso comum, que as pessoas pensam, o cinema na sala de aula é aquele momento de passar o tempo, faltou um professor, coloca o filme. Não, a proposta é que o cinema ele seja considerado como esse elemento fundamental que constitui a formação de espectadores mais ativos, mais críticos, até porque hoje em dia nós temos acesso o tempo todo ao audiovisual. Então, o cinema pode ser uma boa via formativa de espectadores mais atentos, curiosos, sensíveis e críticos também. E a senhora conseguiu perceber alguma diferença de turmas que não tiveram essas aulas, essa formação, né? E turmas que passaram pela formação, pelo cinema, aprenderam a usar o cinema em sala de aula de uma forma mais crítica, assim, na atuação deles como professores depois? Sim, os depoimentos dos alunos são muito férteis em apresentar justamente a qualidade da formação e o quanto esse trabalho ressoa na sua vida pessoal, acadêmica e também profissional. O propósito da pesquisa foi também de cuidar da formação do formador. Nós temos uma lei, que é a Lei 3.006, de 2014, que traz a obrigatoriedade da exibição do cinema na educação básica, 2 horas de exibição de filmes nacionais. Então, como fazer a curadoria desses filmes? Como é que esse trabalho que vem antes, durante e depois da exibição cinematográfica? Então, isso tudo pensar esse processo, que é chamado de letramento cinematográfico, ele é muito importante para que a gente forme sujeitos que observem, que analisem, que tenham ali critérios também nesse processo de apreciação dos filmes no seu cotidiano. Então, a maior preocupação foi justamente poder repertoriar esses alunos, participantes da pesquisa, e também trazer a pesquisa como um ponto para levantar o debate também na formação desses cursos, né? Professora, para quem está aqui nos acompanhando, vai que tem algum professor, algum pedagogo que infelizmente não pôde participar, né, de pesquisas ou desse estudo do cinema na universidade. Tem alguma indicação por onde começar, alguma pesquisa ou indicações de filmes que todo professor deveria assistir aí? Olha só, interessante sua pergunta. Vou falar um pouquinho da pesquisa e depois esse ponto. Na pesquisa, foi muito interessante que, embora os públicos foram aqui da UFG, da Faculdade de Educação, e também os formandos da PUC Goiás, vários filmes apontados foram incomuns. Então, se percebe que há uma consonância desse projeto formativo aqui na nossa capital, né, dos pedagogos. Então, tem filmes longas-metragens, curtas-metragens, vários deles foram apontados. E alguns títulos são muito interessantes para sensibilizar para diferentes temáticas que chegam à sala de aula. Então, quando se pensa o cinema, ele tem essa transdisciplinariedade. Todo e qualquer assunto, nós temos filmes que podem ser utilizados como esse objeto de análise, como esse mediador do processo de aprendizagem. No caso da inclusão, uma discussão que foi muito presente, né, na pesquisa foi o filme Como Estrelas na Terra, Toda Criança é Especial. Embora seja um filme indiano, de uma realidade muito distante, tem essa capacidade de afetar, causar questionamentos, assombros para o espectador, e isso é bastante formativo, né? Toda e qualquer forma de arte pode ser arrebatadora no sentido de nos deslocar da nossa posição inicial. Então, esse filme foi um filme, e é um filme que é um clássico, considerado um clássico na área da educação. Tem um curta-metragem muito bonito, que é do Ceará, que é um filme nacional chamado Vida Maria, que também fala sobre o analfabetismo. Então, nós temos assim um conjunto muito extenso de filmes. E eu faço essa indicação
na pesquisa que está disponível aqui na biblioteca da UFG. Muito obrigada, professora. Eu queria agradecer a sua participação, poder compartilhar um pouquinho sobre essa pesquisa, assim, conhecimento de professor, né, para professor, quem está nos acompanhando, muito enriquecedor. Eu espero que a senhora volte em uma nova oportunidade. Infelizmente, o nosso tempo está chegando ao fim, tá? Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade e tenho muito orgulho, né, de fazer parte dessa comunidade da UFG. Agora eu vou pedir licencinha que eu vou ali chamar um outro quadro, tá bom? E agora é hora da nossa vitrine literária. E hoje a gente vai conhecer uma das obras publicadas pelo CEGRAF, o Centro Editorial e Gráfico aqui da UFG. Confira! O Dicionário de Educadores Populares foi organizado por Amone Alves, Arlete dos Santos e Mara Lúcia Ramalho e é resultado de uma parceria entre o Programa de Pós-Graduação em Educação da UFG e o GEPAX, com pesquisadores de vários estados brasileiros e países. Na edição, diferentes autores destacam os educadores populares, as ações que eles desenvolvem, a trajetória e a importância da atuação desses profissionais para a educação brasileira. E não saia daí, porque no nosso próximo bloco a gente vai conhecer a história da professora Elisa Abraão, da Faculdade de Educação Física e Dança aqui da UFG. É rapidinho e eu tô de volta. Já estamos de volta com o Mundo UFG de hoje. E hoje é dia de quadro Sempre UFG. E no Sempre UFG de hoje vamos conhecer a história da professora Elisa Abraão, da Faculdade de Educação Física e Dança da UFG. Ela é atualmente a coordenadora do curso de licenciatura em dança e se descreve como mulher cis, branca, alta, com cabelos ruivos raspados na lateral, olhos verdes, nariz grande e boca mediana, usa óculos grandes e quadrados na cor vermelha. Bem-vinda, professora. Obrigada. Professora, hoje é dia de conhecer um pouquinho sobre a história, a trajetória da senhora. A senhora é natural de Santa Catarina, mas veio parar aqui no Centro-Oeste, na UFG. Como foi essa trajetória até chegar aqui? Então, eu fiz uma formação inicial, quando eu chego aqui eu era mestre, né? Eu estava num processo de formação, onde eu já tinha passado pela graduação, uma especialização e um mestrado quando eu adentro aqui. Antes de ser professora na UFG, eu fui concursada, fui professora efetiva numa universidade estadual, no Centro-Oeste do Paraná. Então lá era um curso de arte, né? Tem uma outra formatação, porque aqui a gente tem uma formação específica em dança. Lá o professor que vai ministrar aulas na escola, que também era do campo da pedagogia, né? Também da licenciatura, ele já se forma em artes integradas, numa ideia de todas as linguagens artísticas. E eu era professora de dança nessa formação. Então, essa foi uma travessia quando eu percebi que eu tinha um desejo de me aprofundar mais e de ficar na especificidade da dança. E aí eu procuro concursos e uma amiga indica que abriria um curso de dança aqui e falou, olha, tem um curso abrindo na UFG, talvez seja interessante, eu venho prestar o concurso. E é o momento que eu conheço Goiânia, foi durante o concurso e rapidamente me encantei pelo que a UFG propunha, né? Uma universidade muito grande e muito potente. Então foi uma travessia que passou pelo estado de Santa Catarina e Paraná inicialmente, na minha formação acadêmica, até eu chegar no Cerrado brasileiro. E como foi essa recepção aqui na universidade? Como a UFG marcou, né, a carreira, a vida pessoal da senhora, depois de passar em tantas universidades já? A UFG, ela nos chama, né? Ela tem uma universidade com uma perspectiva política muito bem situada, né? Eu acho que esse é um dos grandes lugares que a UFG me convida, né, a ampliar os horizontes, assim mesmo, de pesquisa, né? Então, quando eu chego na UFG, eu conheço a licenciatura intercultural indígena, né? Já é um lugar para mim, que meu companheiro foi professor substituto, que me amplia muito os horizontes do que pode a universidade e do que é a universidade. Todas as perspectivas de inclusão que a gente presencia como políticas da UFG influenciam diretamente, né, toda a minha travessia também como pesquisadora.
E quando eu assumo na universidade, eu sinto a necessidade de procurar mais saberes, né? E quando eu chego, se assinala a necessidade de estudos específicos de alguns teóricos da dança, né? Então eu volto a fazer outra especialização no Rio de Janeiro. Então eu passo a fazer a minha terceira especialização, porque eu sou uma pessoa que gosto realmente de estudar essa relação entre ser professora e aluna, faz parte da minha trajetória, né? Eu estou sempre variando esses lugares. Então eu vou para o Rio de Janeiro fazer uma formação na Faculdade Angel Viana, que é uma faculdade muito importante dentro do Brasil, no campo da dança, assim, né? Angel Viana é uma referência e Klaus Viana também são dois bailarinos que influenciaram o campo das artes no Brasil de forma impactante. Então eu vou também para o Rio de Janeiro estudar depois de chegar na UFG por demandas que o próprio currículo do curso da UFG me demandavam de estudos. E nessa travessia, né, eu vou intercalando relações do que a inclusão me trazia como referência, que eu não uso a palavra inclusão nas minhas pesquisas, mas muito mais assumindo, né, pessoa com deficiência como um campo de saber e as deficiências como um campo de saber, mas eu sei que para o público em geral a palavra inclusão colabora para compreender por onde eu parto, e eu sinto que essa conexão foi fazendo relações pela própria proposta da UFG e pela própria proposta curricular do curso de dança, que quando eu chego já estava formulada, né? A senhora fala um pouquinho sobre isso, né? Esse trabalho que a própria UFG inspirou aí, a senhora vem correndo atrás, vem se especializando. Pode falar um pouquinho mais sobre esses projetos que a senhora desenvolve aqui com pessoas com e sem deficiência? Sim, então, em 2014, eu já professora da UFG, eu tive um AVC, né? E isso me coloca num outro lugar de pesquisadora, porque imagina, né? Eu acabo de fazer uma formação no Rio de Janeiro que pesquisava especificamente o movimento humano, e eu me percebo com metade do meu corpo sem movimento por um período. Então isso me lança para um campo de percepção que é tanto pessoal, quanto social, quanto político, né? Então são essas relações que estavam colocadas para mim em 2014. E nesse trilhar da investigação, né, isso vira a tese do meu doutorado, investigar mulheres que tiveram AVC e que são artistas da cena. Então veja, vai se desdobrando relações que estavam colocadas. E aí eu começo a investigar o que é o movimento. Então, meu próprio corpo é um campo de pesquisa, né, nesse lugar. O meu grupo de pesquisa existem pessoas com e sem deficiência que fazem parte do coletivo de pesquisa. Então, esses são lugares, né, de escuta e de fala com a diversidade. Para além disso, né, até apareceu aí há pouquinho uma imagem, né, do Grupo Diversos, que é um grupo muito importante, um projeto de extensão coordenado por uma querida colega, a professora Marlene Dornelles, e que tem lá encontros, né, todas as sextas-feiras no CCUFG, no centro da cidade aqui, né, com pessoas com e sem deficiência dançando. E nesse grupo também é um grupo que a imagem que apareceu era eu fazendo uma filmagem, né, de um dos espetáculos que eles produziram. Então esses são lugares que eu sempre estou tentando acionar, né? Por exemplo, eu tenho vários projetos também, hoje coordeno o PIB de dança. Dentro do campo da escola sempre temos pessoas com deficiência também. E esses são lugares, então não é sobre tentar criar um espaço específico onde venham pessoas com deficiência, e sim estar nos lugares sempre com o campo de atenção para as pessoas com deficiência. Eu acho que esse é um lugar de que cada ação que a gente faça em aula, seja em apresentações, seja no campo dos projetos, sempre ter a relação com as pessoas com deficiência junto, né? Garantir a acessibilidade. Essa união, né? Essa realmente. união. Teve um grande projeto que a gente desenvolveu há um tempo atrás, que foi um projeto de formação no campo somático, né, que se chama Espirais de Experiências, que foi financiado até pelo Estado. E quando a gente fez esse projeto de formação, a gente teve uma diversidade de pessoas procurando e foi um campo muito grande de seleção, e a seleção era pessoas com deficiência tinham prioridades. Então nós tínhamos pessoas cegas, pessoas surdas, pessoas com hemiparesia, com hemidistonia, a gente tinha pessoas autistas, a gente tinha uma diversidade, pessoas... Então assim, era uma diversidade imensa de pessoas, e cada vez que esse projeto tinha suas ações, era um processo formativo para todas as pessoas envolvidas. É um projeto muito lindo, professora. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Muito obrigada por vir aqui compartilhar um pouquinho da sua experiência, desse ambiente novo que é o UFG, que a senhora está, né, aqui. Muito obrigada.
por Obrigada estar a você. presente. Eu espero que volte um novo momento, com mais tempo, uma nova oportunidade. Tá joia, Ok? muito obrigada. E agora eu vou aqui para o outro lado do nosso estúdio, porque chegou o momento da nossa agenda de eventos e serviços da universidade. E quem traz as novidades hoje é o Matheus Oliveira. Seja bem-vindo, Matheus! Bom dia, Isa. Um ótimo dia para todos, um ótimo retorno de feriado, né, para todos vocês que nos acompanham. Eu sei que é difícil se readaptar à rotina novamente após o longo descanso, mas com as 2 dicas que temos para hoje, garanto que será um pouco mais fácil, viu? Mas claro, antes de falarmos de tudo isso, irei me descrever. Eu sou um homem branco com cabelos lisos e castanhos, perdão. Os meus olhos também são dessa cor. Vamos lá, né, Isa? Bora lá! Então vamos lá, porque a Universidade Federal de Goiás te convida para o Abril Indígena UFG 2025. O evento tem o tema Por uma Geografia Indígena, Ancestralidade, Presença e Resistência. Tudo vai acontecer de 22 a 26 de abril, com entrada franca no próprio campus Samambaia, em Goiânia. E você pode participar de diversas atividades que abordam saberes dos povos indígenas, o antropoceno e a emergência climática também. Para ficar por dentro de toda a programação e saber mais detalhes, acesse o Instagram, @simufg.oficial e fique por dentro de tudo que vai rolar lá. E Bora pra seguindo, segunda né? dica? Vamos para a segunda dica, porque agora eu vou ter que chorar um pouco, viu, Isa? Mas no sentido musical. Isso porque no dia de 22 a 25 de abril, a UFG vai promover o primeiro Festival de Choro, uma festa com muita música brasileira instrumental. Ele será realizado na Escola de Música e Artes Cênicas, a EMAC, também no campus Samambaia. Além disso, na sede da UFG e no Elegia Café também vai ter o evento, que vai contar com shows, rodas de choro e oficinas com músicos importantes. As atividades são coordenadas pelo professor Júlio Lemos, daqui da universidade mesmo. Quer saber mais informações e quem vai se apresentar? Basta entrar no site ufg.br, o site oficial da universidade, e se inscrever no formulário eletrônico que está disponibilizado lá. Muito obrigada, Matheus. Realmente, as suas dicas vão tornar mais fácil essa volta aí à normalidade, ao trabalho, né? Depois desse feriado tão bom e tão grande, né? Exatamente. Choro só no violão, né? É. Depois dessas dicas. Choro físico não vai ter, porque é só alegria. Eu espero, né? Muito Exatamente. obrigada. Até a próxima, Matheus. Até a próxima, Isa. Tchau, tchau. E eu também vou me despedindo, mas eu te espero amanhã, às 11h30 da manhã. Obrigada por ficar junto com a gente durante todo o nosso programa. Até mais!